3 derrotas nos últimos 5 jogos. O momento do Chelsea não é nada bom e também nada favorável visando as próximas rodadas da Premier League, pessoal, porque o Chelsea começou muito bem o primeiro tempo com o Aston Villa, fez o gol com o Enzo Fernandes aos 9 minutos de jogo, com uma intensidade, buscando as melhores chances. Depois o Aston Villa equilibrou um pouquinho ali com o Watkins, com o Jorgensen fazendo uma boa intervenção. Mas o goleiro do Chelsea acabou sendo um grande vilão da virada do Aston Villa no segundo tempo. Ele falha no segundo gol, marcado pelo Asensio. O Asensio havia empatado aí no começo do segundo tempo, 1-1, e depois o Asensio voltou a marcar no finalzinho aos 89 minutos, aos 44 do segundo tempo, e o goleiro do Chelsea engolindo o piruzão. E no final das contas, hein, eu quero deixar bem claro uma coisa, o futebol do Cole Palmer anda meio sumido, tá? Anda muito abaixo em comparação aí às últimas partidas. O Chelsea vem de 2 derrotas para Brighton, né? Tipo, perdeu na Copa da Inglaterra, eliminado, perdeu na rodada passada, agora cai diante do Aston Villa e se mantém ali na sexta colocação com 43 pontos. E o Aston Villa logo atrás com 42. Então a vitória para o Aston Villa é muito importante, porque mantém o Villa com o sonho de disputar uma competição europeia na próxima temporada. O Chelsea, por sua vez, vê o time derreter, né? Com lesões de defensores, mas hoje com o Fofana atuando na zaga, mas perdeu o Chalobah lesionado e o Tozin entrou logo no comecinho da partida. É um Chelsea que não consegue trazer tanta profundidade com o Nkunku de centroavante, mais uma partida um pouco abaixo aí do Nkunku, que é um atacante que foi um investimento alto, uma contratação de preço alto do Chelsea, e ele não vem aproveitando as oportunidades com a lesão do Nicholas Jackson, que vai ficar aí nos próximos meses parado. Ele não perde a temporada, mas deve voltar aí para a reta final da temporada com uma lesão muscular. Madueke fora, enfim, vários problemas para o Chelsea, mas no final das contas é um time que precisa mostrar um pouco mais de poder de reação. E assim, o Palmer, né, mal, faz com que o time também jogue mal, né? É muito notável isso, porque ele é o principal nome do time, ele é a principal referência técnica, é o cara que mais procura jogo, é o cara que finaliza, é o cara que tá sempre ali marcando, sendo forte na defesa. E com ele mal, pessoal, o Chelsea vai mal porque o Chelsea não tem craques, né? Vamos lembrar, né? O Chelsea não tem times de grandes estrelas. É um time jovem. Aliás, moldado para contratar jovens jogadores que, ao meu ver, olha, é uma situação bastante complicada. O que você, torcedor do Chelsea, prefere? O Chelsea que contratava jogadores mais prontos ou um Chelsea que contrata uma renca de jovens jogadores esperando ali dar certo em algum momento, entendeu? A nova gestão do Todd Bowley é realmente totalmente diferente como era de Roman Abramovich, que investia forte, contratava jogadores pesados, jogadores estrelas, né? Jogadores mais prontos, capacitados, né? E que já tinham ali um background já bastante consolidado e conseguia ser campeão. Só que a gestão Todd Bowley faz o oposto. Vive contratando jogadores e nem sempre tem dado certo. Alguns jogadores lesionados, outros que passaram e já foram embora, outros que chegaram com uma pompa, mas acabaram saindo emprestado também por falta de espaço, né? Renato Veiga é um exemplo disso, Chukwuemeka também, enfim, vários nomes que passaram pelo Chelsea nas últimas temporadas que colocavam-se expectativas e acabava não dando muito certo, né? E nesse jogo, o Chelsea teve um primeiro tempo melhor, o Aston Villa melhorou no segundo tempo com a entrada do Marcus Rashford e
dando 2 assistências pro gol do Ascenso. Aliás, os 2 primeiros gols do Ascenso com a camisa do Aston Villa, ele atuando como o segundo meio-campista ali, mais próximo dos homens de ataque, né? Com o Wally Watkins ali também atuando com o Rashford também no ataque. É um time bastante interessante esse do Aston Villa do Unai Emery, que vai encarar o Clube Brugge nas oitavas da Champions. Tem total chance de classificar, porque é um duelo acessível, mas precisa jogar bola contra o Bruges. Lembrando que o time do Aston Villa perdeu para o Clube Bruges na fase preliminar, né, na primeira fase da Champions League, né? Naquela pataquada do Inks com o goleiro Dibu Martinez. Apesar disso, pessoal, o time do Aston Villa ele vai mostrando uma forte resiliência e os reforços do ataque têm dado a letra para esse time. O Rashford jogando mais à vontade, sendo um cara muito importante para o grupo, jogando de forma coletiva, dando assistências e ajudando o Aston Villa a vencer jogos. O Aston Villa, por sinal, vinha numa fase ruim, né? Nos últimos 5 jogos tem 3 empates e uma derrota. Era um Aston Villa que precisava dessa reação. É um time que tem uma defesa ainda muito ruim, né? Tem 41 gols sofridos, 39 gols marcados, mas tá ali na 7ª colocação, cara. Tá tentando melhorar, né? É um time que tá ali encostando, porque o Bournemouth perdeu na rodada, né? Curioso, o Bournemouth perdeu uma série longa aí de jogos ao longo dessa temporada. Veio numa série muito boa, mas os últimos 3 jogos, 2 derrotas e uma vitória, né? O Bournemouth deu uma freada ali nesse ímpeto, né? Que havia tido uma sequência boa, mas perdeu para Liverpool, depois ganhou do Southampton e agora acabou sendo surpreendido com o Wolverhampton com o gol do Matheus Cunha 1-0 para o Wolves e fugindo aos pouquinhos do perigo do rebaixamento, que é o grande foco dos Wolves no final para essa reta final de temporada. E o Aston Villa vai ganhando o quê? Vai ganhando mais energia, vai ganhando mais otimismo para tentar chegar ao G4. Lembrando que o Aston Villa, com 42 pontos, está a 2 pontos do City, quarto colocado, mas o City ainda joga na rodada contra o Liverpool. Mas tem ali uma distância de 5, pode ser de 2, pode ser de 3 ou pode ser de 5 pontos ao término da rodada. Mas é muito interessante a gente acompanhar o que o Aston Villa tem feito. O Chelsea caiu muito o futebol no final do segundo tempo. No segundo tempo, muito com menos oportunidades, mas tentava controlar ali o Aston Villa. O Aston Villa teve oportunidades e antes do empate, antes da virada, perdão, naquela cobrança de escanteio que rolou toda aquela troca de passes e o chute do Asensio para a falha do Jorgensen, o Jorgensen tinha cometido um milagre, evitando o que seria o gol da virada do time do Aston Villa ali na reta final do jogo. Houve uma pressão muito forte e o Aston Villa sai de campo no Villa Park com um resultado muito importante. Havia perdido para o Chelsea no primeiro turno por 3-0 e consegue dar uma resposta interessante nesse Chelsea que vive um derretimento desde a reta final de dezembro para cá. É um time que perde, ganha, empata, eliminado de Copa, sofre revés também na Copa da Liga Inglesa. Enfim, é muito complicado para o Exumaresca, que vive o seu momento mais conturbado da temporada, depois de um início muito positivo, no qual chegou a ser vice-líder do campeonato inglês. Hoje o Arsenal está ali na vice-liderança. Arsenal também que tropeçou na rodada, perdendo por 1-0 para o West Ham. Tem vídeo aqui no canal que eu conto também sobre esse jogo do Arsenal sobre o West Ham, primeira derrota do Arsenal em casa na temporada da Premier League. O Chelsea agora vai ter que se recompor, vai encarar o Southampton no meio de semana. É um jogo totalmente acessível, né? Acessível porque tem a oportunidade de ganhar de um time que é virtual rebaixado. E já o time do Aston Villa visita o Crystal Palace no Selhurst Park. O Crystal Palace que venceu o Fulham na rodada
por 2-0. O Crystal Palace vai ter um momento bem interessante no campeonato com esse crescimento, saindo da zona de rebaixamento, tem 33 pontos na 13ª colocação. Então vai ser um jogo bastante interessante para o Aston Villa e difícil, tá? Porque o time do Oliver Glasner vem crescendo e já está ali no meio de tabela, ali junto com o Tottenham e na perseguição do Brentford, que é o 11º colocado ali com 37 pontos. Final das contas, alerta total para o Chelsea, precisa vencer o quanto antes. E o jogo contra o Southampton se torna imprescindível ganhar, porque é o lanterna do campeonato. A pressão é muito grande e a gente fala aqui e repito, o Chelsea tem o Cole Palmer como o grande cara do time. Quando ele não está bem, o time não vai bem. E nos últimos jogos ele não esteve bem e o Chelsea foi derrotado 3 vezes. Outro ponto, o Chelsea não é um time de grandes estrelas. O Chelsea contrata jovens jogadores, mas falta ao Chelsea jogadores com mais tarimba, com mais estrela, que tenha histórico, que precisa realmente fazer com que essa engrenagem funcione junto com a molecada. Essa mudança de paradigma da diretoria tem custado algumas coisas bastante chatas para o Chelsea. Já teve uma campanha muito ruim com o Pochettino na temporada passada, mas conseguiu uma reação no final e conseguiu uma Conference League. Só que agora o risco de ficar fora de competição europeia volta a assustar. Tá, é sexto colocado, tá na zona ali de Liga Europa e Conference League de novo, mas com o Aston Villa e o Newcastle no encalço, o Chelsea corre o risco até de sair da zona de classificação de competições europeias caso o Newcastle ganhe o seu jogo na rodada, encara o Nottingham Forest nesse domingo às 11 da manhã. Então, todo cuidado é pouco, Chelsea, todo cuidado é pouco e ao mesmo tempo a pressão agora é maior do que realmente era no começo da temporada no trabalho, no início do trabalho do Enzo Maresca. Vai ter que tirar forças aí para motivar a garotada para recuperar esses pontos perdidos entre dezembro, né, e até esse final de fevereiro. Beleza, pessoal? Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado pela audiência. Hoje 3 vídeos aqui para você curtir comigo. Então deixe seu like, se inscreva, compartilhe e, claro, vejo vocês no próximo vídeo. No domingão tem live. A partir da 1 da tarde estarei ao vivo com Manchester City e Liverpool para a gente resenhar bastante ao vivo, beleza? Até a próxima, tamo junto e muito obrigado. Valeu!